Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Lintz e sem enrolação, bora pro nosso assunto? Provavelmente você já ouviu falar deste homem, o nome dele é Kakai, um advogado muito conhecido e querido no meio político lá de Brasília. Ele também é o mesmo que no ano de 2019 foi fotografado andando de bermuda dentro do Supremo Tribunal Federal. Poucos anos depois, aparentemente sem se importar muito com as críticas do passado, resolveu publicar esta outra foto nas suas próprias redes sociais, utilizando uma beca de advogado com uma roupa na parte inferior um tanto quanto interessante e brindando com uma bela taça. Pois é, saiba que este mesmo advogado, que inclusive é amigo pessoal de Lula e inclusive de tantos outros petistas e defensor de envolvidos em escândalo de corrupção na Operação Lava Jato, que acabou de passar um vexame histórico durante um debate ao vivo na CNN. Muito bem, eu passo a palavra ao advogado Kakai, que atuou na Lava Jato, defendendo vários acusados, até me lembro no fim de 2018 de notícia de que eram pelo menos 17. Diga, Kakai, o que você destaca dessa declaração? Se quiser comentar a anterior, fique à vontade. Primeiro, eu acho uma irresponsabilidade histórica falar que, de alguma forma, o Zé Dirceu usou o poder que tinha para poder inocentar o Lula. É um desconhecimento do processo e da história. A gente tem que ter responsabilidade quando vem a público. Na verdade, para condenar o Zé Dirceu no mensalão, foi criada a subleitura da teoria do domínio do fato. Eu fui advogado do mensalão, meu cliente foi absolvido, inclusive. Ali começou a verdadeira criminalização da política. O Lula não tinha nada com isso, o Lula não foi sequer denunciado. Há uma irresponsabilidade, a essa altura, colocar o Lula dentro do processo do mensalão. Em segundo lugar, acho que nós temos que ter também a responsabilidade. Eu fui advogado de 4 presidentes da República, de mais de 80 governadores, de vários senadores da República, de vários ministros. No mensalão, agora nesse último processo, eu tive mais de 35 clientes. Acho que o Zé Dirceu, o Lula é um estadista, é diferente, é o maior estadista que o mundo viveu nos últimos tempos. O Zé Dirceu é o maior pensador político e por isso ele é respeitado, porque ele foi que coordenou as primeiras campanhas do PT e merece ter esse destaque. Agora, a verdadeira criminalização da política, que começou com o mensalão, com essa subleitura do domínio do fato para responsabilizar o Zé Dirceu, o Lula não tinha nada a ver com isso, ele não foi denunciado. É uma irresponsabilidade colocar o Lula no mensalão. Olha, quando você acha que já escutou de tudo na sua vida, eis que surgem estas declarações. No caso de que Lula tem que ser respeitado como o maior estadista da história brasileira e de que José Dirceu é um homem que precisa ser valorizado pela sua relevância na política. Olha, não me surpreende nada Lula na época ter afirmado que não sabia de nada em relação ao mensalão, até porque Lula é o mesmo sujeito que, quando foram encontrados quadros com a sua foto dentro do sítio de Atibaia, afirmou que era tudo de um amigo dele. Baita amigo, hein? Queria ter um desses. E já em relação ao escândalo do mensalão, ele funcionava basicamente da seguinte forma. Na época, Lula era presidente da República e existia o Congresso Nacional que precisava aprovar determinados projetos de lei. E aí ficou comprovado de que existia o pagamento de um salário a determinados deputados para que estes mesmos aprovassem projetos que fossem, alguns inclusive, de interesse do governo federal, na época comandado por Lula. Mas repito, o próprio advogado deixou muito claro, Lula jamais teve alguma coisa a ver com o escândalo do mensalão, beleza? Quem é o verdadeiro criminoso do processo? Quem disse isso? Eu disse desde 2015, no início desse processo da Lava Jato. Mas depois o Supremo disse, o verdadeiro criminoso chama-se Sérgio Moro, que é o principal eleitor desse fascista do Bolsonaro. Foi ele que ousou prender, determinar a prisão do principal opositor do Bolsonaro, ele prendeu o Lula, que estava em primeiro lugar. Você vê que o advogado Kakai fala que Sérgio Moro ousou prender Lula, como se Lula fosse uma pessoa intocável, né? Ele ousou, ele desafiou. Ué, na época existia um devido processo legal que estava sendo cumprido, existiam acusações muito sérias, existiam provas documentais, delações premiadas, que foram suficientes para condenar Lula por unanimidade em algumas instâncias judiciárias. Lula foi condenado em primeira, em segunda instância, né? Mas não. O criminoso aqui, segundo o advogado Kakai, era e é até hoje o ex-juiz Sérgio Moro. Beleza. E depois, num ato de corrupção, mercadejando a toga, aceitou ser ministro da Justiça.
Vamos aos fatos. Isso são fatos. Eu não estou fazendo nenhuma análise política. Posso fazê-la, mas eu estou preferindo aqui, como advogado, enfrentar os fatos. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele, como bom advogado, está afirmando, antes de qualquer condenação criminal, de que Sérgio Moro é um criminoso e que se lameou na corrupção para assumir um cargo de ministro da Justiça do governo de Jair Bolsonaro. Tudo isso no complô para colocar Lula atrás das grades e tentar miná-lo politicamente. Acusação interessante, hein? Um ministro da Justiça que recebeu o prêmio de ser ministro da Justiça porque prendeu o principal opositor do Bolsonaro. Bom, então seguindo essa mesma lógica, podemos considerar o ministro do STF, o senhor Dias Toffoli, como suspeito, até porque ele já foi advogado do PT e sempre teve muita afinidade com Luiz Inácio Lula da Silva, sendo indicado pelo mesmo à vaga do Supremo no ano de 2009. Isso é que é a criminalização da política. Isso é que foi grave. Eu fui o advogado que tive o prazer de contratar um parecer sobre a criminalização da política, talvez tenha sido o primeiro para levar no Supremo Tribunal, em nome de um ministro que hoje foi o principal ministro do Bolsonaro. Eu sou advogado, sou técnico, que é o Ciro Nogueira. Ele é técnico, mas chama Sérgio Moro de criminoso sem haver qualquer tipo de condenação criminal sobre Sérgio Moro. Beleza. Eu não sou partidário, nunca tive partido político. E nós ganhamos os processos do Ciro, como ganhamos de vários outros senadores, exatamente pela criminalização da política. A criminalização da política, ao qual a Lula se referiu com muita propriedade, foi exatamente isso, era para tirar a política do poder, para quê? Para que o fascismo assumisse. O fascismo é a não política, é a ocupação do espaço através da dominação, através do ódio, através da violência. Por isso é que o Bolsonaro vai ser responsabilizado, eu não tenho nenhuma dúvida, por esse dia da infâmia de 8 de janeiro, desse golpe que foi feito, porque ele é que inoculou na população brasileira o ódio que redundou na entrada dos três poderes. É claro que ele será responsabilizado ao final. Esse é o resultado da criminalização da política. Ô, Cacai, vem cá. O senhor está querendo responsabilizar Jair Bolsonaro pelos atos do dia 8, que inclusive eu condeno, tá? Sou totalmente contra qualquer tipo de depredação de patrimônio público, privado, de ataque às instituições. Mas uma coisa muito interessante que está acontecendo é o seguinte: por que o governo Lula está impondo sigilo sobre uma parte das imagens dos atos do dia 8 de janeiro? Hein? Por que o governo inicialmente do PT era favoravelmente a uma CPMI para se investigar os tais atos, verificar responsabilidades, verificar possíveis prevaricações de secretário de Segurança do Distrito Federal e por aí vai? Só que depois que algumas revelações foram feitas, ou seja, da possibilidade de alguns infiltrados de esquerda estarem lá dentro, inclusive terem incentivado tais atos, o próprio governo ainda falou que parece que não é mais interessante uma CPMI e qualquer outro tipo de investigação sobre esses atos. Por que o governo de Lula começou a tirar o pé do acelerador em relação à vontade enorme que queria de investigar os atos, de responsabilizar Jair Bolsonaro? Por que desceram a bola? Por que resolveram amenizar o discurso, hein? É um questionamento que eu faço aqui. O debate político é que faz com que o Lula volte à presidência da República, reconhecido no mundo inteiro. Claro, você vai ter sempre um cidadão qualquer, como o Hélio falou agora com muito rancor, que o José Dirceu estava protegendo. O Lula não foi denunciado no mensalão. Vamos aos fatos, vamos à realidade. Porque senão nós vamos deturpar a realidade. Nós não estamos aqui fazendo política, estamos fazendo uma análise. E olha, vocês fizeram um golaço com essa entrevista, porque vocês trouxeram a política para o centro nacional. Isso é que é importante do Brasil. Essa é a chance que o Brasil tem de voltar a viver numa democracia. É vencendo o fascismo, é vencendo o ódio, é vencendo a mentira. A mentira tem que ser vencida, essa mentira que o Bolsonaro inoculou na sociedade brasileira. Vamos enfrentar as questões como elas são, porque senão nós estaremos dando espaço para exatamente o fascismo crescer, que vive do ódio, que vive da mentira, que vive do fake news, que vive da subanálise. Nós não podemos fazer isso, é muito sério. É incrível como o Bolsonaro ainda causa arrepios numa turma, não é mesmo? O cara foi pensar em Bolsonaro, começou a dar chilique ao vivo na CNN. Que vergonha, hein?
E sabe outra coisa muito engraçada aqui? É que Cacai afirma que com a eleição de Lula a democracia prevaleceu, mas em nenhum momento me recordo de Jair Bolsonaro durante os seus últimos 4 anos ter praticado algum ato autoritário, antidemocrático, ter atentado contra a liberdade de expressão e livre manifestação. Até porque não foi nenhum aliado de Jair Bolsonaro, e muito menos o próprio Bolsonaro, que mandou fechar o sinal da CNN lá na Nicarágua, mas sim Daniel Ortega, aliado de Luiz Inácio Lula da Silva. Cacai tanto acusa Jair Bolsonaro de ser fascista, autoritário, mas em nenhum momento ele mandou caçar a licença de um jornalista porque teria feito uma matéria dele que o desagradou. Quem fez isso, na verdade, foi o próprio Luiz Inácio Lula da Silva quando era presidente da República anos atrás. Bom deixar muito claro também, senhor Cacai, que não é Jair Bolsonaro que fez aliança com ditaduras na América Latina, como por exemplo Cuba e Venezuela, e o pior de tudo, financiando determinadas obras com empreiteiras envolvidas em escândalos de corrupção via BNDES, ou seja, utilizando o dinheiro do próprio povo brasileiro. Ah, e também não é Jair Bolsonaro que se encontra nesta foto ao lado de ditadores como Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Fidel Castro e por aí vai. Bom, e ao final do debate, Cacai foi interrompido pelo jornalista Felipe Moura Brasil, que totalmente inconformado com algumas afirmações, resolveu interrompê-lo e estabelecer a verdade ao vivo na emissora, deixando o advogado totalmente desconcertado e falando sozinho. Se liga! Sério? Ok, Cacai, o Hélio quer fazer um contraponto rapidamente, só para registrar aqui, porque o programa Arena também precisa registrar os fatos. O senhor chamou o Sérgio Moro de criminoso, só para registrar que assim como não pesa uma condenação criminal ao Lula no escândalo do Mensalão, também não há uma condenação criminal relacionada ao Sérgio Moro, uma condenação por crime comum. Então, aqui o Cacai deu a opinião dele. A gente vai dando contexto aqui a cada avaliação. Hélio, rapidamente, por favor. Ai, não, e o melhor é o advogado todo irritado, tentando cortar o jornalista da CNN. Ele fica falando, mas o jornalista tá falando em cima, aí o microfone do advogado picota, ninguém entende, escuta o que ele tá falando, e o jornalista vai lá, não, porque é isso, é aquilo, os fatos são esses e ponto final. Próximo. E olha, apesar da gente não ter assistido novamente o jogo entre Brasil e Alemanha, onde tomamos uma sapecada de 7-1, saiba que este debate tá algo muito próximo a isso, viu? Olha, agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade e tchau, tchau!